Boa tarde, eu sou Dani, sou gestora da Escola Pedra da Gávea e a pedido de algumas famílias a gente veio conversar um pouco sobre a difícil tarefa de encontrar uma escola, escolher uma escola para o filho, principalmente nessa primeira infância. Então, muitas dúvidas, né, ao longo desse percurso acontecem, geralmente os pais chegam questionando muito, querendo saber um pouco sobre as alternativas pedagógicas e o grande dilema é entender um pouco o que é uma escola construtivista, o que é uma escola tradicional, qual o percurso, qual o caminho educacional escolher. Então, a gente veio esclarecer um pouco mais, né, o que seria um trabalho de uma escola construtivista e trazer um pouco das dúvidas, dos mitos e as verdades que realmente acontecem nesse universo. Então, o que a gente queria falar um pouco sobre a proposta construtivista é que a grande diferença de você escolher uma escola construtivista para o seu filho é que para uma escola construtivista a criança tem que estar no centro da proposta pedagógica. E muitos pais ainda questionam a questão do limite, né? Se uma escola construtivista ela dá limite, não dá limite, se pode fazer o que quer. E o que a gente vem conversando é que, muito pelo contrário, numa escola construtivista, assim como em qualquer escola e qualquer ambiente social, o limite se faz necessário porque ele é estruturante, é organizador para a rotina da criança. A diferença está na forma como a gente acredita que esse conteúdo é apresentado. Então, uma escola construtivista séria, ela tem conteúdo, ela tem professores, ela tem planejamento, ela tem regras. Então, acho que esses esclarecimentos e essas perguntas são extremamente importantes serem feitas na hora de buscar uma escola para a criança estudar. É entender assim, qual a filosofia pedagógica da escola, como a escola lida com a questão das frustrações e dos limites, quais são os valores fundamentais. E para quem quiser saber um pouco mais, né, sobre toda essa base teórica, nós temos Vygotsky, nós temos Vallon, Piaget, que são autores teóricos, né, com vários livros e são acessíveis também a todos. Depois a gente pode estar disponibilizando algumas bibliografias. Então, são vários autores que vão sustentando esse estudo pedagógico. Então, a gente tem teóricos que falam sobre a questão da importância da linguagem, das narrativas da primeira infância, como pensam, como se adquirem, a questão do movimento, como a criança se movimenta, como ela interage com o outro, quais são as relações. Então, toda a questão emocional, a gente precisa ter um equilíbrio, né, entre o emocional, o cognitivo e o motor, para que essa aprendizagem aconteça de forma fluida. Eu acho que a gente tem uma diversidade muito grande, né, sem falar da referência que nós temos hoje com Picker Locks, com a questão do cuidado, do olhar, desse tempo da criança, e de Reggio Emilia, né, com Loris Malaguzzi, com a questão da arte, né, do fazer artístico, desse tempo de construção. Então, dentro de um trabalho de uma escola construtivista, a criança tem que estar no centro da proposta pedagógica. A forma como a gente lida com o conhecimento é que faz toda a diferença. Então, acho que é importante poder conversar um pouquinho, né, com quem coordena a parte pedagógica para entender qual a filosofia da escola, quais são os valores daquela instituição, né, como os professores, os pedagogos, a equipe pedagógica lida com a questão dos limites e das regras, porque uma escola, independente de ser construtivista ou não, ela precisa de regras, assim como qualquer, né, como eu já falei, qualquer ambiente social. Então, dentro de uma proposta construtivista, a criança está no centro da aprendizagem. E o que seria isso? A gente acredita que, através da experimentação e do fazer pedagógico, ela vai adquirindo conhecimento. Então, através das grandes perguntas, onde ela vai buscando e pensando sobre as respostas, nessa interação com o meio, com o outro, ela vai construindo todo esse conhecimento. E existem muitos mitos de que uma escola construtivista não tem conteúdo, que não é verdade, porque um professor, um pedagogo, para trabalhar com construtivismo, ele tem que ter uma base teórica muito grande, ele precisa saber exatamente qual a faixa etária que ele trabalha, entender o que é esperado para aquela faixa etária, entender o que ele pode fazer ou não de proposta, entender sobre movimento, sobre corpo, sobre linguagem, sobre as narrativas. Então, assim, as escolas, o construtivismo não é um método, né? É uma filosofia. Eu brinco até que é uma filosofia de vida. A gente tem que acreditar, né, nessa forma de adquirir conhecimento. E isso a gente traz para a nossa vida o tempo inteiro. E dentro dessa proposta construtivista, ela vai tendo todos os conteúdos que são, na verdade, orientações, né,
do MEC, para que a gente hoje tenha a Base Nacional Curricular de Educação Infantil, que entrou em vigor agora. Então nós temos as orientações do MEC que norteiam qualquer escola, seja ela uma escola tradicional, seja ela uma escola construtivista, uma escola montessoriana, nós temos a mesma base. O que vai diferenciar uma escola da outra é a forma, a proposta pedagógica que aquela escola traz, que seria o a mais, né? O que ela se propõe. Então, a matemática, a linguagem, as artes, a música, a psicomotricidade, elas são parte dessa primeira infância, são parte desse currículo, e é importante a gente estar trabalhando com os professores, porque os professores, eles são os condutores, os mediadores dessas relações de aprendizagem. Então, mesmo sendo uma escola construtivista, a aprendizagem, a criança estar no centro da aprendizagem não significa que ela escolhe o que ela quer aprender ou não, muito pelo contrário, ela precisa de um adulto de referência, ela ainda é uma criança, mas esse adulto, ele está ao lado, né? Ele está junto nessa aprendizagem, ele está na troca, a aprendizagem vai acontecer no entre, nessa troca da relação. Mas o adulto, né, no caso o educador, ele precisa saber aonde ele quer chegar, ele precisa propor, né, ter propostas, ter boas perguntas para que ele possa fazer a criança pensar e a partir do seu fazer pedagógico ela desenvolva as habilidades e as competências em determinado assunto. E eu acho que pensar sobre isso é o que é mais importante. Que sujeito a gente quer formar? Que criança nós queremos formar, né? Que mundo nós queremos? Eu acho que quando a gente questiona isso, naturalmente a gente consegue olhar para o currículo de uma forma mais ampla. O currículo não é apenas área de conhecimento, ele passa pelas relações, pelos valores, pelas práticas cotidianas. Então, mesmo escolas construtivistas podem ter a mesma filosofia de trabalho que a filosofia construtivista, mas as suas práticas podem ter diferenças ou valores que sejam diferentes uns dos outros. Eu acho que são perguntas que os pais, na hora de fazer, né, uma boa escolha, e tem que estarem alinhadas com a educação que você quer para o seu filho, ou que você pratica em casa. Eu acho importante estar esclarecendo algumas dúvidas sobre isso. Então, assim, dentro da nossa prática construtivista hoje, aqui na escola, nós temos como 3 pilares que norteiam esse currículo, além das orientações, né, da linguagem, da matemática, das ciências. Nós temos o pilar de sustentabilidade, porque a gente acredita que o autoconhecimento seja uma ferramenta assim, para esse mundo super importante, para que as crianças possam estar acessando desde muito cedo. Então a gente trabalha com autoconhecimento através da prática do yoga, desde 1 ano de idade, a questão da respiração, do aprender a acalmar o corpo. E é claro que isso é gradativo, mas ele começa diariamente, desde os bem pequenos. Nós temos a questão das artes, que permeiam toda a prática pedagógica, e nós temos também a questão da educação internacional. A escola não é uma escola bilíngue, mas a gente tem todo um trabalho onde a língua inglesa ela entra dentro das propostas de trabalho cotidianas, seja num ateliê culinário, enfim, seja numa brincadeira de quintal. E o norteador do currículo pedagógico de qualquer escola de educação infantil, independente da corrente ou da alternativa pedagógica que seja escolhida, deveriam ser, né, como prioridade, e até estão nas orientações, né, do MEC, que sejam as interações e as brincadeiras, porque criança é corpo, é movimento, é brincadeira. E a gente está aberto para perguntas, para dúvidas, e a escola está à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho que acontece. É só acessar o site ou fazer algumas perguntas por e-mail. Vai ser um prazer poder conversar com vocês mais um pouco.